que ela, a partir de um ponto, ela ficou acessível para todo mundo. Sim. Antigamente era só para uma parte seleta da igreja, né? Quando era em latim, Mas aí vem a imprensa e muda tudo. E é muito doido, né? Porque quando você tem a Reforma Protestante, com Lutero, é exatamente na época da prensa do Gutenberg. O pessoal fala que não existiria Reforma Protestante se não existisse a invenção da imprensa, né? E seria meio comparado hoje à internet, né? O que aconteceu com a internet, a massificação da informação, né? E isso é um valor muito importante para nós, tipo, esse acesso, né? Você faz um exercício de imaginação. Tá, a gente vive num mundo que não tem imprensa e tal, e a Bíblia só tá restrita a um grupo fechado. Imagina o que chegaria só pra gente, né? O que eles quisessem, né? O que fosse interessante pra eles. Só que a gente tem um pouco desse problema ainda no Brasil, né? É porque acaba que eu só vou lá e ouço o meu líder. E tem assim, uma facilidade nisso, né? É tipo assim, vai lá, estuda lá, ora lá, busca Deus lá e traz pra gente no domingo. E aí... Sendo que é uma coisa que deveria ser individual, né? Também. Eu acho que é muito importante o domingo, o meu líder, a gente tá junto, conferindo junto. Mas, cara, você precisa ir conferir na Bíblia. Porque nós estamos falando de um assunto que está relacionado à vida eterna. Eu uma vez, primeira vez que eu ia viajar para pregar, e era para Manaus. Conta essa história. Morei lá 2 anos. Você morou lá? Morei. Aí eu ia pregar, então eles pagaram uma passagem para mim e para minha esposa. Aí tinha uma moça que trabalhava lá no escritório do meu pai, ela me deu o papel com as passagens, estava escrito assim, ó. Não, ela me falou assim, ó, sai de São Paulo, tá o horário, chega em Manaus. Falei, beleza. E ela me deu o papel. Certo. Só que eu não olhei o papel. Entendeu? E aí, só fiquei com o horário que ela falou na minha cabeça, peguei, me organizei, saí bem antes, primeira vez que ia viajar e tal. Aí cheguei lá no balcão e a mulher digitando... E não achava minha passagem, não achava minha esposa e tal, eu ficando em desespero e tal. Falei, meu Deus, acho que eles cancelaram, né? Aí eu peguei o papel. Quando eu peguei, estava escrito São Paulo, VCP. Putz, que quem não sabe é Viracopos. É Campinas, na verdade. Então é São Paulo no sentido do estado, mas Viracopos. E cara, deu um desespero tão grande. Não deu tempo de chegar, perdi a passagem. Hora, né? Mas foi um desespero tão grande, falar assim, cara, eu perdi esse avião porque eu decidi não verificar. Alguém me falou, me deu o papel e eu não verifiquei. E essa ilustração ficou na minha cabeça, porque é um pouco disso, né, cara? Estão te falando que para chegar a Deus é precisa isso. Estão te falando que para ser salvo é isso. E tem um livro na sua mão. A pergunta é, você vai verificar ou você tem a coragem de entregar sua vida eterna em alguma coisa que te falaram, né? Só que, cara, é abrir a Bíblia e ler, né? A Bíblia é o quê? É um mapa... É um livro de sabedoria, é um livro de histórias que abrangem todas as emoções humanas, é um livro de respostas. O que é a Bíblia? Você consegue, em poucas palavras, definir? Sim, ela tem um pouco de tudo isso, mas o objetivo principal é a revelação de quem Deus é. Ah, é? Esse é o principal. Se a gente pegasse um tema central da Bíblia, é a presença relacional de Deus. Então, assim, a gente tem o termo a presença de Deus, então a gente vai falar assim, Deus está em todo lugar, ele é onipresente. Então, nós estamos aqui, Deus está aqui e tal, então a gente tem esse conceito. Mas a Bíblia trabalha um conceito da presença relacional de Deus. É Deus em um lugar. Então, você pega Gênesis, capítulo de número 2, Deus planta um jardim, coloca o homem e a mulher, e aí está escrito lá que na viração do dia, ele descia e ele estava com eles. Só que isso... eu queria entender isso. É literal. É literal? Logicamente que é uma forma de ler. Tem gente que vai falar, não, aquilo ali é uma figura. Tá. Mas assim, beleza, se aquilo ali fosse uma figura, se você continuar, ele aparece para Abraão. Tanto que tem um texto que ele almoça com Abraão. Ah, é? E aí a gente diz que é Jesus pré-encarnado, né? Pô, que interessante. Então é Cristo ali. Então, já é uma encarnação de Deus como homem. Quem é o Deus que tem mão, que come... É o Deus Filho. Ele almoça com Abraão. Aí ele vai aparecer para Isaac, ele vai aparecer para Jacó. Depois você vai lá na frente, ele aparece para Moisés numa árvore, na sarça ardente. Então você vai vendo que a Bíblia toda está falando sobre uma presença relacional, alguém que quer ter relacionamento. Como a gente está conversando aqui, eles conversavam.
É uma história de um relacionamento desde do primeiro encontro, da formação, porque fala de tudo, né? Da formação de todas as coisas. E ali, como é que é uma forma legal de ler Gênesis 1, né? Que é a criação e tal. É um pai preparando, quando sua esposa ficou grávida e tal, você vai ter o seu filho, você vai preparar o quartinho. Vamos lá vamos preparar tudo para a chegada dele. Gênesis 1 é um pai preparando para a chegada dos seus filhos, que é primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sexto dia. E olha que interessante no sexto dia. Diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Isso sempre me deixou pensando... A gente não pode reduzir Deus à nossa imagem e semelhança. Ele não é parecido com a gente. É a gente parecido com ele. Então, mas em que aspecto? Em que aspecto? Mas assim, ó, só pra terminar essa ideia. Essa ideia. Quem que, se a gente fizesse na linguagem de hoje, uma Bíblia muito na linguagem de hoje, né? Seria quem que eu digo assim, é a cara do pai. Fulano é a cara do Vilela. É um filho. Então, a gente tá falando sobre um pai colocando seus filhos pra morar nesse ambiente que ele criou e pra ele estar visitando o tempo inteiro. Ele tá habitando junto com seus filhos. Então você vê que o tempo inteiro a proposta era um relacionamento. Era estar junto, entendeu? E esse é o tema central da Bíblia. Agora, que aspecto de imagem e semelhança? Eu vejo alguns. Então, por exemplo, Gênesis 1 fala de Deus criando. Então ele nos criou para criar. Então você pode reparar, o que nós temos de diferente dos animais? Nós somos um ser criativo. Então, você pegar um João de Barro de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás, de 5000 anos atrás, o que ele estava fazendo? Mesma coisa que tá fazendo hoje. A mesma coisa. E a gente vai criar uma coisa nova. Seu pai era um médico, você pode ser um engenheiro, seu filho pode ser um pintor. Então, esse aspecto de continuar a criação junto com ele é um dos aspectos de mais semelhança. Mas também e principal são as virtudes. É o amor, é a paciência, é a bondade, é a graça, é a justiça. Ele nos criou. Então, a ideia é de um Deus invisível que queria ser visto em toda a terra. Então ele cria um ser à sua imagem e semelhança que seria espalhado por toda a terra. Então esse Deus que está no céu seria conhecido em toda a terra através dos seus filhos. E a gente tem uma divisão bem grande na Bíblia, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. E a gente tem um Deus diferente se mostrando no Velho Testamento e no Novo Testamento. Como você também explicaria? Não é um Deus diferente. São aspectos diferentes? Eu creio que ele vai se revelando mais e mais. Tem uma história bem legal, assim. Porque falam isso, né? O Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Sim. Como o Deus do Velho Testamento, Deus, um mais severo, um de guerra e tudo mais, e o do Novo Testamento de amor, de redenção e tudo mais. Não, não é correto. Não, porque, pensa comigo. Se você pega Gênesis 3, o homem peca. Deus fala, tem 1000 árvores para vocês aí. Tem uma aqui que não é para comer. O que eles vão lá e fazem? E a promessa era, o dia em que dela vocês comerem, vocês morrerão. Quando o homem peca, a Bíblia vai dizer que Deus vem caminhar no jardim e pergunta, cadê você? Ele já está escondido, está com medo, ele errou. E ali diz que naquela hora, o Senhor faz uma promessa. Vai vir um descendente da mulher. Que vai pisar vai pisar a cabeça da serpente, ela ferirá o canhão. Então, ali já está expresso o evangelho. Já está dizendo, vai vir um homem que vai esmagar esse ser espiritual. Ou seja, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Porque ele vai esmagar a serpente, que ele está falando do diabo. E morder o calcanhar, o que seria? E aí seria a cruz, né? Então ele vai ser ferido nesse processo. Entendi. Entendeu? Então, você vê ali que um Deus de amor já, que está assumindo sobre ele já a culpa do homem. Né? E depois você vai ler na Bíblia que antes da fundação do mundo, Cristo já tinha sido sacrificado. Então, é um só Deus. Mas, logicamente, que é uma revelação que vai progredindo. O homem vai conhecendo mais e mais. Tem uma história legal que...